Pai Santo, aleluia. Saúde a igreja, irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Gratidão a Deus por mais um momento na casa dele. Deus deu conta desse dia, então agradeça, louve. Vamos orar para as ofertas, né? Aquele irmão que pôde contribuir, tenho certeza que Deus vai abençoar da mesma forma. E a sua melhor oferta, irmão, foi a sua presença aqui, a tua alegria, o teu quebrantamento. Então não sei se você vai ofertar, mas foi o seu melhor. A palavra do Senhor Jesus teve uma viúva lá, uma senhorinha que ela depositou 2 dinheiros no tempo do tesouro, né? Jesus chama os discípulos para observar, fala que essa aí foi a mais que deu. E os outros manjavam nada mais, mas aqueles que diziam que foi o melhor que ela tinha, foi tudo. Aleluia. Então, dê o seu tudo, aleluia, nessa noite para o Senhor Jesus, amém? Altíssimo soberano Deus, eterno Pai, graças te rendemos por estar na tua presença, na tua santa casa, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada alma, meu Deus, que aqui se encontra. Aquele irmão que pôde contribuir para a tua obra, que o Senhor venha abençoado, grandiosa, com paz, com saúde. Aquele irmão, Pai, que não pôde dar nada na tua casa, que também venha ser abençoado de maneira sobrenatural. Abra as portas do céu, Pai. Fortalece o coração da tua igreja. Limite da tua casa, Deus, venha ser abençoado pelo santo nome. Aquele irmão que tem seus comércios, venha ser abençoado, Jesus Cristo. Aquele irmão que trabalha no computador, que também oferta Deus seus empregos, Deus, e aquele filho, ou aquela pessoa que procura uma porta de emprego, uma oportunidade, o Senhor venha abrir a porta, Deus, ele venha dar a porta de cada dia, levar um resto para a tua casa. Desde já a gente agradece por tudo, recebemos todo o amor de Deus, toda a graça, toda a misericórdia, todo o perdão. Deus, muito obrigado no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus, mas passou esse momento agora, né? Agora vamos ver a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Eu tenho certeza que Deus está aqui, irmão. Tenho certeza que essa alegria dos meus irmãos, Deus está agradecendo todos nós. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe aquele que não teve essa oportunidade, me perdoa por não ter percorrido, né, irmão? Só uma horinha só, até passei um pouco do tempo que o irmão Cláudio pediu para passar um pouquinho, que não tinha problema, né? Eu passei um pouquinho do tempo, já são agora já 8h15, eu vou passar a palavra para o público, para o irmão Wilson, né? Não sou de Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvamos o nosso Deus pelos benefícios que o Senhor tem feito por nós. Só de você estar aqui nessa noite já há motivo de sobra para você glorificar o nome do Senhor. Tem aqui um pedido de oração, creio eu que são os nossos ouvintes, né, que nos assistem por meio da internet. É o Daniel Soares. Ele vai passar por uma cirurgia. Ele é lá de Uberlândia, Minas Gerais. Passou pela cirurgia. Já passou. Amém. Então ele já passou, né, pela cirurgia do coração e pede oração. Nós vamos estar orando aqui no término do culto. Glória a Deus. Também aqui a Fátima, né, ela pede também oração para o seu irmão Luiz e também para a sua cunhada Marta. Também oração a Deus pela libertação dos vícios. Então nós vamos estar orando também em favor dessas vidas no término do culto dessa noite. Amém, irmãos? Só lembrando, né, os irmãos, que amanhã não haverá escola dominical. Amém? As nossas revistas ainda não chegaram na escola dominical, então amanhã estará suspenso a escola dominical. Amém? Então os irmãos avisam os demais irmãos que hoje não podem estar aqui, que amanhã não haverá escola. Mas à tarde, no início da noite, 17h45, culto com a família. Então venha para a igreja, convida seu vizinho, seu irmão, sua irmã, seu parente, traga para a igreja, para que o Senhor possa abençoar ricamente a vida dos teus entes
Querido, a casa do Senhor é o lugar da bênção, irmãos. É onde nós entramos muitas vezes tristes, abatidos e saímos daqui regozijando. Aleluia! Entramos enfermos e saímos curados, porque aqui é o lugar da bênção. Então você está no lugar certo nessa noite. Você está na presença do Deus e tudo pode. Amém? Nós vamos nesse momento ouvir a mensagem da palavra de Deus. Quero convidar aqui o nosso irmão, imperadora, nosso irmão Cláudio. Ele vai estar ministrando uma palavra para as nossas vidas aqui nessa noite, para a glória de Deus. Saúdo mais uma vez, irmão, a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de gratidão, né? Mais uma vez a gente poder ter essa oportunidade, né? Estar vivo, estar respirando. Então, irmão, parece algo tão simples, mas é algo tão extraordinário, né? Você sabe a máquina que é o corpo humano, né? Vem poder estar funcionando 24 horas. Então, esse Deus, aleluia, proporciona tudo isso. Então, é motivo de sobra. Eu sempre falo isso aqui, às vezes a gente vem para a casa do Senhor Jesus pedir, mas na verdade, se a gente fazer uma pequena reflexão, analisar, colocar um balanço, a gente tem muito mais do que agradecer. Aleluia, os livramentos durante o dia, no trajeto, no trabalho, é uma cura na tua casa, né? Às vezes você está triste, é um morrer louco, então você tem aquela alegria. Aleluia, e tudo isso, irmão, é Deus, é Jesus operando na nossa vida. Quero agradecer, irmão, também aqui a Deus, né, pela oportunidade de poder cooperar com a obra. Como falei, a gente é só um cooperador, né? Não tem ninguém maior que ninguém, não. A gente é uma grande família, né? A gente é um conjunto, não tem ninguém superior a ninguém. O ser superior aqui é Jesus que serve. Aleluia. Então, como a palavra fala, que ele cresça, nem diminui. Então, o grandioso aqui, o dono da festa, o dono de tudo, aleluia, é o Senhor Jesus. Convido a igreja, irmão, a abrir a Bíblia de vocês no livro de Marcos. Marcos 2. É uma passagem bastante conhecida, irmão, mas eu creio que o Senhor Jesus vai continuar falando, né? Continuar falando, aleluia, porque ele já falou nos louvores, já falou nas oportunidades, na direção do culto, aleluia. Tem um título a se chamar Cura de um Paralítico em Cafarnaum. Mais uma vez quero agradecer a Deus e o presbiteriado do grupo dos varões pela oportunidade, né? Aos irmãos, todo o grupo que varão e a toda a igreja, né, irmão? Que de alguma maneira nos fortalece, né? Colabora para a gente possa poder contribuir, né? Então é como se a gente fosse uma grande família, né? A família ela une, tem que ter essa harmonia, como se fosse uma orquestra, né? Tem uma maestro, aleluia, Deus, Jesus Cristo, e a gente dá aquele instrumento que fica ali, tem uma sintonia. Fala assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dia depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoai sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te,
toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Poder assentar. Fazer uma oração aqui, mais uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigado aqui a tua palavra, meu Deus, que vai ser ministrado no coração de cada um, Pai. O Senhor venha falar conosco o que precisamos, Pai, que a gente saia daqui alimentados, saciados da tua palavra, que possamos, meu Deus, colocar em prática, né? Ser teus imitadores da tua palavra, aplicar, que esse conhecimento não fique apenas uma informação, seja algo que fica posto no nosso coração, aleluia, na nossa mente, na nossa consciência, que a gente aplique, aleluia, que vem comportamento. Abençoa, Pai, todo o ego, toda a vaidade que venha sair, que venha teu Espírito falar, a tua graça, o teu amor. E desde já te agradecendo por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos. Bom, aqui traz um contexto de uma enfermidade. A gente sempre, quando a gente fala de enfermidade, o grande problema das enfermidades e da doença está vinculado à questão que teve do pecado, né? Sempre aparece uma palavra de pecado, né? Vemos aqui no versículo 5, Deus fala: teus pecados estão perdoados. Então, o grande problema das enfermidades e das doenças está vinculado àquele probleminha que teve no Éden, que gerou morte, né? A morte física do ser humano, e como consequência da queda. Então, qual foram as principais consequências? A primeira, o homem perdeu a comunhão direta, aleluia, mais profunda com o Senhor Jesus. O homem começou a desviar, aleluia, a rota, né? O caminho, aleluia, a direção. Só que o irmão tem um entendimento, né? Existe uma doutrina na teologia que chama amartiologia, que significa estudo acerca do pecado. E lá ela nos conceitua, por exemplo, no Antigo Testamento tem uma expressão que chama rata, tá? Aparece mais de 500 e poucas vezes lá, né? E no Novo Testamento, amartia. Então, qual que significa o pecado? Significa, irmão, a ideia de você errar o alvo e você desviar do mundo. Ou seja, a gente tem um alvo, a gente tem uma direção, a gente tem um que é Deus. Por fato de ter esse problema, o ser humano deu que desviou a lei da sua fonte. Então, é o fato. Então, irmão Cláudio, então o que você está querendo dizer? Significa que cada ser humano tem da parte de Deus um alvo definido diante de ti e para alcançá-lo, aleluia. Então, eu, você, a igreja, todo mundo tem um alvo, aleluia. O alvo não é essa conexão, aleluia, profunda e novo com o nosso Criador, aleluia. Nosso alvo é chegar à perfeição, aleluia. Nosso alvo não é chegar àquele corpo esplendoroso, espiritual, aleluia. Nosso alvo é chegar a novos, aleluia. O nosso alvo vai chegar à salvação, irmão. Nosso alvo é o lado espiritual, ele é o outro lado, outra realidade. Não se apegue tanto aqui. É natural a gente se apegar a essa experiência material. A gente sempre traz reflexões. Eu gosto de ressaltar para os irmãos. Não é crítica, nada, irmão. É reflexões porque é um contexto que a gente vive. Não é reflexão nada. É uma reflexão do contexto que a gente vive e está exposto. Que é natural os prazeres da vida, né? Quem não gosta de um conforto, né? Como o irmão falou, uma boa casa, uma boa, isso é natural. A parte de Jesus lá em Mateus 6, Deus fala que tudo isso Jesus sabe da nossa necessidade. É que ele fala: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aí todas as demais coisas serão acrescentadas. Você fala que ele não precisa de nada. Ele fala: Deus é tão grande, irmão, que o de maior para a gente é demais. Essa fase aí não precisa de nada. Então, o que você sabe da tua necessidade, portanto, encontre um equilíbrio entre a tua vida espiritual, irmão, e a tua vida material. Irmãos, eu estava falando aqui de algo, né, que também tem relação com um ato, um estado, uma condição. Ou seja, foi uma atitude minha que me fez errar o alvo, né, desviar da rota, ou um estado nesse momento. Então, um estado, então não está falando que é permanente, não. Então, às vezes você pode estar numa situação, talvez, de tristeza, você está triste, mas foi um ato que levou até a tristeza, ou um momento que deixou triste, mas não significa que você, aleluia, é triste. Então, tem condição. Então, por isso que se renove, fortaleça no Senhor Jesus, fortaleça-se na palavra, aleluia, fortaleça no ambiente que faz você edificar, no ambiente que faz você sentir alegria, aleluia, no ambiente que faz você se sentir renovado espiritualmente. Então, Filipenses 3, a partir do 13:14, Paulo fala assim: ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço,
é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em você. A gente tem um alvo a seguir, então a gente olha para trás, olha para o nosso passado, aleluia. Ele vai ficar lá, mas aquela carga emocional já não reflete, você tem que olhar para o futuro, né? Você errou, eu errei, mas agora está aqui para frente. Não sabe a história daquela mulher que foi pegar em adultério? Chegou todo mundo para apedrejar ela, pegaram só uma mulher, porém, como se era só ela que errou o alvo, só ela que desviou o rumo, né? Cadê o homem, né? Aí Jesus convida todo mundo a uma reflexão profunda, irmão. Ali vai no fundo da alma, né? Se você é perfeito, né? Se você está nessa perfeição absoluta, não tem pecado, não desviou rota, não desviou o rumo, não errou o alvo, ou por um momento ali, então jogue, atire. Então a consciência começou a acusar. Então Deus trabalha na nossa consciência. A gente começa a fazer reflexões sobre o nosso passado, sobre as nossas atitudes que desviaram a gente desse alvo, né? E que agora, Deus, não faz mais sentido. Você encontrou o seu rumo. É como se você encontrou um caminho, meu pai. Você encontrou um caminho, esse caminho é Jesus. Paulo, eu sou a verdade, o caminho, a vida. Então você já encontrou, irmão. O que você precisa agora é prosseguir. Não é fácil, tu não sabe. Quem sou eu aqui, irmão, para quem dá lição de moral a vocês? Tem muitos aí que tem a minha idade nessa jornada, né? Sou só um colaborador, estou chegando agora, né? Mas a gente passa pela universidade. E aqui os irmãos anunciavam a palavra, né? No capítulo 2, né? Então a importância, irmão, da curiosidade. A primeira coisa que desperta no ser humano é a curiosidade deles querer se chegar, né? Porque nosso ponto de origem é de Deus, então é natural, ou deveria ser natural, a curiosidade do ser humano, da pessoa, em buscar as coisas do Senhor. Em buscar, aleluia, o lado espiritual da tua vida, né? Porque você veio dessa fonte, você errou o alvo, você desenvolveu algum motivo, errou o caminho, e naturalmente você já sabe esse caminho na tua consciência. Então, eu quero anunciar para a palavra. Então, tinha uma multidão ali sedenta, aleluia, que eu ouvi. Às vezes, irmão, a gente está aqui, tem momentos que a gente vem no culto, nem todo mundo vai cuspir fogo, o Senhor vai. É o seu melhor naquele momento. Às vezes você chegou aqui, você só quis chorar, quer plantar, aleluia, mas foi só uma maneira de Deus poder trabalhar e fazer o jogo espiritual em você. Outra que só veio agradecer, só veio bater palma, dar aleluia. Talvez faltou até palavra na oração, né? Mas é o melhor, então Deus não quer sair, é o melhor, irmão. É o melhor que você tem, é o seu ponto aqui e agora. Aleluia. O que passou, já passou. Está lá, isso não casa mais, não. Eu superei, então passo de olhar para frente. Né? Às vezes a gente sempre olha, é importante a gente olhar para a imagem do Jesus crucificado, para trazer à memória esse sacrifício grandioso que ele fez por mim e por você, mas também a gente tem que falar para Jesus ressuscitado, aquele ser glorioso, que aleluia, tem poder no céu e na terra, o nome que está acima de todo nome, aleluia, que está conosco, lá em Mateus 28, que está conosco todos os dias. Então é todo, irmão, não é um dia não, é todos os dias. Aleluia. E esses dias aí que a gente fala, nem sempre vai ser aquele dia que você está rupe, né, para cima. Vai ser um dia que você vai estar triste, vai ser um dia que você vai estar cansado, né, a sua alma está um pouco aflita, mas ele está com você. Vai ser um dia que talvez você vai estar regozijando, ele vai estar com você, não é todos, não é uma, é incondicional. O ser humano ele é falho, dependendo da condição, às vezes a gente pode abandonar, né, ou pode não lutar mais. Mas esse Jesus não desiste não, irmão. Ele acredita em mim, eu acredito em você. Então, portanto, não desista das pessoas. Vamos virar aqui, irmão, um paralítico, tá? A grande pergunta que pode subir na cabeça dos irmãos, não, se eu procurar recurso da medicina, isso vai abalar minha fé? Ou isso está diminuindo minha fé? Não, irmão. Isso, na verdade, você precisa fazer isso, porque Deus usa tudo. Todas as ferramentas Deus usa. Então, às vezes você quer ter uma cura, você precisa sim, aleluia, orar a Deus, se conectar, falar, né, ser sincero, Ele vai mover o recurso. Então, às vezes, mover o recurso é o médico para dar um diagnóstico que você foi curado, é o irmão ali para dar uma palavra de apoio, tomar um medicamento, ou seja, a gente está aqui, a gente está sujeito. Só quando a gente estiver lá na glória, com uma palavra falando que vai ter mais morte, vai ter mais choro, quando estiver aqui, a nossa carne está sujeita. Aleluia. Então, Jesus é a favor da medicina, da ciência médica. Por quê? Que ajuda a humanidade, e o fato da gente procurar essa ajuda não diminui a sua fé em Deus.
Mateus 9:12 fala assim: não necessita de médico são, mas sim doente, ou seja, irmão, que necessita, né? Tem tratamento material do corpo físico, mas tem tratamento espiritual. Aí é o lado espiritual, o médico espiritual. Sabe que Jesus tem poder para curar tudo, material e espiritual, né? Mas se queiram separar, quando a gente vai no médico lá, a gente está cuidando do corpo físico. Quando a gente vem aqui para a igreja, ou para que se conhece com o Senhor Jesus, está curando o corpo espiritual, que está tudo integrado. Ali é o sopro dele que movimenta o nosso corpo, né? Vamos falar um dia dele, soprou vida, então tem vida aí. Atos 17 fala que você vive, se move e existe nesse Deus. Então você tem vida, você tem movimento, você tem existência por causa desse Deus. Então tem vida, existe vida aí. Aleluia. Talvez você não está no melhor daquele dia, mas ainda existe vida. Não pode passar, mas existe vida. Aleluia. Não pode tomar, mas existe vida. Está pulsando vida. Aleluia. O coração está batendo, você está dizendo. Então a presença de Deus é notória em você. Glória a Deus. A gente fala que Deus trabalha, irmão, foi os paraísos, conduzindo um paraíso, né? 4 homens. Então podemos dizer aqui que é uma amizade. Então veja a importância da gente ter pessoas ao nosso redor, né? Pessoas que nos motivam a buscar a nossa melhor versão, pessoas que dão uma palavra de apoio, uma palavra que às vezes fortalece a nossa fé, ou ela fala a experiência espiritual, a vitória que Deus deu na vida dela, e através dessa vitória isso fortalece a tua fé, né? Talvez não chegou o teu momento ainda, né? Então isso é muito importante, se cercar de pessoas, aleluia, que te levam para algo que vai edificar, para algo que é verdade, para algo que é duradouro. Isso pode estar fazendo um paralelo. Então, naquele tempo, mano, não tinha toda a tecnologia que tem hoje não, né? Hoje não tem as dificuldades, mas a questão de mobilidade está muito melhor, né? Imagina que eles tinham que andar a pé. Nós olhamos falar aqui, mas eles andaram, caminharam, uma pessoa, né? Então eles acreditavam, que aquela pessoa além de ter fé, acreditavam que podia transformar. Veja o esforço do ser humano, aleluia, para ajudar uma alma. Por isso que o ser humano, aleluia, na sua essência ele é bom. Né? Quando a gente vai para o livro da criação, 7 vezes Jesus fala que viu que era bom, Deus era bom. Então, na sua essência, aleluia, o ser humano é bom, irmão. O ser humano é bom, na sua essência você é bom. Felizmente, por algum percalço, você desviou esse algo, mudou um pouco do teu rumo, mas na tua essência, na tua fonte, você é bom. E para despertar essa bondade, você precisa retornar, aleluia, o caminho. Então, o caminho que é essa amor, essa conexão com a realidade espiritual, ser imitador, pregar, viver, né? Como eu falei, Jesus Deus, mas ele trabalha com os recursos necessários para atender a sua necessidade de maneira singular, ou seja, particular de cada um. Então, Deus tem uma maneira de particular trabalhar com cada um. Aqui, ele usou essas 4 pessoas como intermediário para chegar até Jesus. Então, muitas das vezes, irmão, Deus vai usar pessoas para te aproximar do Criador, para botar você de novo no rumo. Talvez você errar alguém novo, irmão, vem por aqui, irmão, mas é a forma como a gente aborda, né, irmão? Sem arrogância, sem soberba, porque todo conhecimento, irmão, com soberba e arrogância, isso é vaidade. O conhecimento precisa ter amor, precisa ter sinceridade, tem que ser algo que edifica, algo que transforma, algo que alimenta, né? Não é nada. Como eu falei, aquela da pobre senhorinha que era de 2 moedas de prata, a Bíblia fala lá, né? Depois do tempo, e Jesus chama todos os seus discípulos para orar, e fala que ela deu tudo, foi pela lógica nossa, mas foi o menor que contribuiu, mas Jesus fala, essa daí foi a mais que deu, porque ela deu tudo, irmão. Então, o que a palavra quer dizer? Então, eu sou tudo para Deus. O que é que eu sou tudo para Deus? É glória, bater palma, é ensaiar o louvor. Então, como eu falei, Deus trabalha de maneira singular, particular. Então, às vezes o seu melhor é só bater palma, é só cantar, só dar glória, glorificar do meu momento. Falou? É o seu melhor, o seu tudo. Aqui agora eu sou tudo. Na loja humana, não, se não quero mais lá, mas o importante é o que você deu para o teu coração. Aleluia. Eu falei aqui que Deus usa necessário, né? Então, para trabalhar de maneira singular. Salmo 119, mais jovem, fala assim que conforme os teus juízos, tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Como eu falei, Deus usa todas as coisas. Todas as coisas na controle. Ele usa o recurso que ele tiver, seja a medicina para te dar uma cura, seja o irmão, enfim, todas as coisas estão ao teu dispor. Ele é soberano. Aleluia. Ele dá todo o poder sobre a terra. É o nome, aleluia, que está acima de todo nome. É a fonte, foi que então ele tem todas as coisas.
aleluia, seu esposo. Então você precisa migrar, aleluia, você precisa caminhar para esse, né? Ser sincero. Glória a Deus. Então, quatro nomes, irmão, aqui, ele não podia se aproximar por causa da multidão. Então veja, a palavra de Deus estava lá, então chamou, despertou a curiosidade. Então, irmão, irmã, você que está assistindo na internet, ou você que veio hoje visitar, você já deu um passo importante. Só fazer curioso, eu vou lá visitar, fazer uma medida de curiosidade, Deus já pode estar trabalhando aí no seu coração. Só falta você despertar a tua curiosidade, já chegar com Deus conhece o coração, como diz aqui, então já está trabalhando. Não foi por acaso, foi um ato voluntário. Eu sempre falo, Deus é educado, Jesus é educado, porque Ele espera um Deus, aleluia, um Deus, o nosso livre-arbítrio, né? Ele teria poder para se sobressair pelo nosso livre-arbítrio, mas Ele é educado, né? Apocalipse 13 fala que Ele está batendo, né? Você abrir a porta, Ele entra e cima com você quer educação. E muitas vezes você entra e já sai, mas Ele bate. Então, você que está ouvindo essa palavra aí agora, ou você que já tem essa curiosidade para o Senhor Deus pelo Evangelho, abra seu coração, Deus está batendo aí, abre assim, né? Deus sonho lá para dizer, eu errei o alvo, eu errei o caminho, mas eu quero me reconciliar, eu quero voltar, né? Eu quero tomar uma decisão. Tome decisão, igreja, tome uma decisão forte, porque o tempo está passando, né? Nossa vida parece piscar de olhos, mas olhe para trás quem você é hoje, né? Se fosse a glória e a graça de Deus na tua vida, né? Certo dia a gente era só um bebezinho, né? Ou estava na barriga da mãe, olha, o grande ser humano que já se tornou. Então, seja grato a Deus por tudo. Quatro nomes, irmão. Ressalta a importância da gente cultivar relacionamentos, irmão, que ao longo da nossa jornada de Deus, e nessa jornada de fé, que leva a gente para poder edificar. Como esses quatro nomes levaram para Jesus. Aí a grande pergunta que pode vir para mim, para você, para toda a igreja, para quem está escutando agora: para onde, igreja? As nossas amizades, as pessoas que nos cercam, os nossos pensamentos, as nossas atitudes estão nos levando. Esses quatro homens aí sacrificaram o seu tempo precioso, o seu vigor físico, né? A sua vida naquele momento, por causa de uma alma. Isso que eu falo mais uma vez: o ser humano é bom, acredite nas pessoas, o ser humano é bom, ele só errou o caminho. Aleluia. Deus não faz acepção de não faz, irmão Paulo. Você que vai voltar, aceita o processo de uma limpeza, vai acontecer, né? E Jesus também, irmão, ele manteve essa relação de amizade com o seu discípulo. Chegou um momento que ele fala que quanto é importante na nossa vida, uma amizade é amizade. Às vezes você tem pouco, né? Mas os poucos que você tem é porque Deus colocou, né? Então não precisa ter uma casa cheia, né? Não é a quantidade, é a qualidade, irmão. Veja que são quatro, né? Quatro, talvez teria mais pessoas na família ou na vida desse homem, só que esses quatro se dispôs. Como a gente sempre refere, né? Às vezes a gente vem para a igreja e fica meio triste assim, porque tem duas pessoas lá, tem três, né? Que é natural, porque essa coisa é tão boa, essa presença é tão maravilhosa que você queria que enchesse e as outras pessoas também sentissem isso, né? Também acreditassem. Mas não tem recém-convertido, novo convertido, novo na fé, o fogo arder é tão grande, o primeiro amor, que você às vezes não tem maturidade espiritual e você quer pregar para todo mundo. É como se fosse uma comida bem gostosa e você, ei, come essa comida, quer colocar na boca da pessoa que não quer, né? Aí você vai acaba com algum conflito, alguma diversidade. Então, Jesus também manteve esse relacionamento com a amizade. João 15,15 fala assim: já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe nada do que fala o seu Senhor, mas temos chamado amigos, olha, amizade, amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho feito conhecer, ou seja, todas as coisas. Então, amizade, irmão. A importância do relacionamento. Então, veja, cultive com as pessoas, faça um balanço. Às vezes a gente fala assim, porque tem poucas pessoas na minha vida, né? Eu me lembrei da fala do presidente da escola, ele fala que a gente pede livramento, né? A gente me proteja de livro. Então, na verdade, irmão, essas pessoas, não é que essa pessoa é um mal em si, mas aquela pessoa naquele momento, nessa nova jornada que você já despertou, não faz mais parte do teu caminhar. É como se você já encontrou um novo rumo do teu caminho, olha, você já encontrou a luz.
aquela pessoa, nesse momento, ela ainda não encontrou esse caminho, portanto, ela não vai te acompanhar. Então, é natural, aleluia, ela se afastar. Então, por isso que muitas vezes, depois você achar sua vida tem poucas pessoas, não se sinta não, sinta só não. Então, pode ser o Deus trabalhando. Aí, eu assisti um caminho, é uma jornada forte, igreja, forte. Fala, Deus! Glória a Deus, aleluia! Cada luta não é só Deus sabe, né? Glória a Deus! Não, né? É o nosso melhor. É o melhor que eu tenho aqui agora. O importante para Deus é sinceridade. Aí voltando, às vezes a gente fica muito triste porque tem poucas pessoas na igreja, mas não fica triste, não importa até a qualidade. Cada dia tem 200 aí, mas o pessoal está com o pensamento lá na rua, está com o pensamento na lua, né? Não está interagindo. Então, meu Deus quer saber qualidade. Melhor ter 10 ali que está dando o seu melhor, o seu todo, do que ter 200 e. Né? 4. Não pode se aproximar, versículo 4, dele por causa da multidão. Eles descobriram o eirado do ponto correspondente que ele estava. Aqui, irmão, que ele falou, eles descobriram um buraco em cima da casa, né? Subiram no telhado, irmão. Veja o vigor, a disposição desses homens para poder salvar uma ajudar. Você não entende que quem salvou foi Jesus Cristo, né? Aleluia, Deus. Mas não entende que eles subiram no telhado e colocaram aqui ele perto onde estava Jesus, né? Desceram ele. E tinha uma grande multidão aqui, não precisa, porque tem uma barreira. O que eles estavam apresentando aqui? Que ao longo da nossa jornada aqui, a minha, a tua, na terra, vai surgir obstáculos e essas adversidades vão nos impedir momentaneamente de atingir nosso objetivo. Às vezes você entrou, esse objetivo era o que? Era uma libertação, um renovo espiritual, uma comunhão mais profunda com o Senhor Jesus, com Deus, um despertar da tua consciência, a curiosidade, né? E uma cura por enfermidade, como foi no caso que nos assola, né? Como foi no caso desse pai, então vai surgir. Mas o mais importante, irmão, agora vai surgir, voltando na introdução, do estado da oposição é um estado ali, algo momentâneo, irmão. Então, por mais que surja dificuldade, mais uma vez eu repito para você, você não é essa dificuldade, você pode estar, mas você não é. Sugestão, você não é isso ainda, você está. É algo momentâneo. Pode ser muita coisa para poder ter um particular mais profundo com o Senhor, para você aprender alguma coisa, tá? Porque quando a gente está em dor e sofrimento, irmão, é só pela graça. Você não consegue nem olhar, é só grama, só chora, né? Qualquer dor, qualquer missão, você já quer tomar um comprimido para poder, né? Então, irmão, a humanidade, cada pessoa quer ser feliz, evitar sofrimento, né? Mas o que acontece? Muitas vezes a gente é esse alfa, esse caminho, e o fato da gente fazer isso, irmão, é que gera, né? Uma atitude minha, um sentimento, né, que está ali, que está preso, e você não quer libertar. Então eu falei, vai uma jornada daqui, um obstáculo. Então o obstáculo foi essa multidão. Mas eles subiram o telhado, e levaram essa pessoa até Jesus. João 16, 23 fala assim, tenho dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, irmão, não é essa dificuldade em si, mas é você ter o bom ânimo para poder encarar. Mas qual seria o bom ânimo? Bom, se você recebeu um diagnóstico que está enfermo, bom, eu vou no médico, eu vou fazer um exame. Deus vai me dar minha fé, mas eu vou lá, se eu vou fazer um exame, o médico passou, eu vou tomar um comprimido, remédio. Então, ter bom não é isso, é você encarar a adversidade, não se entregar. É o seu melhor ali, é o seu melhor. Para você dar 2 passos, só vou dar 2 passos, mas foi o seu. Então, você chegou aqui na igreja e não consegue nem falar nada, só clamar. Então, é o seu melhor, seu tudo. Então, o importante não é ter bom ânimo, uma rotina de bom ânimo. As aflições, ela está aí muitas vezes para nos parar sim, mas muitas vezes é para nos fortalecer. Olhe para trás para a tua jornada. Se não fosse cada dificuldade que você passou, você não seria quem você é hoje. Talvez a sua fé não estaria no tamanho que está hoje. E é natural, viu, igreja? Mais uma vez, a nossa fé é oscilar, viu? Senhor, que é isso? É natural a nossa fé, é oscilar, irmão. Porque na vida a gente vai ter momentos altos e baixos, né? Então é natural. Tem uma passagem que eu gosto de citar muito ela aqui, que é do filho que ele estava possuindo, e Deus deu autoridade para os discípulos para poder curar enfermos, espantar, só que aquele caso específico, eles não conseguiram.
Tem uma lição que Jesus falou que necessitaria mais de jejum e oração, ou seja, era uma maturidade, uma força espiritual maior, que naquele momento eles não estavam preparados para aquilo. Aí o pai chega para ele e fala assim: ó, levei meu filho aos teus pés, não conseguiram. Aí Jesus faz essa pergunta: você crê que eu posso fazer isso? Ele, quebrando o coração, rasga, clama e fala assim: ó, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda. Não parece meio que contraditório? Porém, eu creio, mas o que Deus falou, a sinceridade. Talvez não é que aquele senhor, o pai, não tinha fé, porque ele já passou tanta dificuldade, talvez seja o único filho dele, toda dificuldade, talvez ele tinha só aquilo. Foi o que veio no coração dele, sincero, ou voto sincero com ele. Naquele momento, Jesus era Deus. E Jesus falou que ele foi curado, menino. Ou seja, eu creio, então é natural, não se preocupe, viu? Até que você passar por esse momento, Senhor, a minha fé não está do tamanho que eu pensei que estava, mas aumente. Tem uma porta aqui, eu não estou conseguindo enxergar, me faça ver enxergar essa porta. Tem um lugar que eu preciso, me faça enxergar o caminho. Então é o sincero. Uma coisa precisa ser muito, é você e Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou mencionar aqui o evangelho que a gente não é, irmão, não é o que exporta para a gente de performance, né? Não é quem fala mais língua, não é quem toca mais, né? É o seu sincero, com Deus, né? Ele é um presidente, não é quem canta por dela o melhor que a pessoa consegue dar ali, um coração levantado, o melhor dela para Deus. Intenção, coração, né? Que Deus recebe. Porque se fosse por performance, não, por aí, né? Porque a gente sempre reflete aqui, não, e para sentir a presença de Deus, isso é muito de cada um, né? Sempre comenta, às vezes a gente vai num lugar tão esplendoroso, né? Uma estrutura maravilhosa, a gente vai num lugar tão simples, meu Deus, ali que mal tem a cadeira para a gente sentar, ou a cadeira do banco de tábua, não tem esse conforto, mas você vê a presença no glória de Deus, você vê o céu descendo, você vê o Espírito Santo trabalhando, né? Só que você entrar, você já arrepia, né? O coração já ferve, né? Por que, irmão? Foi a glória, não, a sinceridade com Deus, a verdade. Glória a Deus, aleluia. Santo, glória a Deus. Vendo-lhe a fé, disse Jesus para os pecados, tá? Então, uma coisa que a gente vai falar aqui é o perdão. Glória a Deus. E esse versículo 5 aqui, vendo-lhe a fé, Jesus disse essa fé também é uma fé plural, porque os próprios amigos aqui, esses 4 homens, também tinham fé que Jesus, que Deus poderia dar a cura. Aquela pessoa que vendo-lhes é plural, a fé, né? Não colocou plural nas fés, né? Mas a fé. Então, vendo os 4 e também o paralítico, né? A fé. Outra coisa importante aqui, uma fé, Jesus falou, perdoar os pecados. E os escribas lá falaram que é blasfema, né? Ele está blasfemando, né? Fala deste modo, quem pode perdoar pecado se não é que é Deus? Se Jesus está mostrando a deidade e a divindade dele nesse momento. Blasfema seria aqui, o que é blasfema? Seria alguma atitude ou alguma palavra que eu insultasse a religião, falasse mesmo, tanto a religião como o Deus ou a divindade, né? Então o fato de Jesus ter autoridade, como ele tem que perdoar o pecado desse para ele, os escribas se sentiram que Jesus estava blasfemando, se sentiram insultados, né? Uma palavra que fala que Deus, a gente também pode perdoar, mas o perdão vem lá de Deus, vai descendo aqui, né? Fala assim, lá em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, o perdão, por isso que Jesus tem autoridade espiritual da divindade de perdoar, né? Então é uma palavra muito importante, vamos visar muito aqui no perdão. O perdão é uma palavra muito importante, né? Se a gente quer realmente se conectar com Deus, com amor, de maneira profunda com Jesus Cristo, tem que perdoar. O primeiro perdão tem que ser o nosso perdão. Você perdoar você mesmo, tirar todo o sentimento de culpa, mas é você reconhecer, não, eu errei, pronto, vou fazer diferente, né? Você se perdoar, não alimentar esse sentimento de culpa, porque isso pode causar uma barreira, ela me impedir de você se conectar de maneira mais profunda com o Senhor Jesus. Porque tem coisas que nos aproximam do Senhor Jesus, mas é o amor, é a alegria, né? O amor já é um que está perfeição. Fala que você está em amor, né? Você está em Deus e Deus está em você. Isto é perfeito. Então, se dá uma maneira de a gente atingir a perfeição relativa dentro do que a gente consegue aqui, é o amor, né? Ele fala que ele cobre uma multidão de pecado, é o vinho da perfeição. A alegria também é algo importante.
E por que eu falo que você se perdoa, irmão? Porque muitas vezes, se a gente alimentar esse sentimento de culpa, às vezes pode gerar medo. E esse medo afasta a gente da presença de Deus ou dessa conexão mais profunda. Quando teve o ocorrido lá no Jardim do Éden, né, no capítulo 3, se não me engano, que Deus chega para passear no jardim. Aí Jesus, Adão, onde é que você estava? Que faz essa pergunta, né? Aí o homem e a mulher se escondem, eles estavam com ele e falam assim: é que eu ouvi a tua voz, os teus passos do jardim, tive medo e me escondeu. Ou seja, o medo não afasta esse sentimento de culpa. Portanto, não sinta culpado. Você errou, é claro, você errou por algum momento da tua vida, eu aqui também. Eu já errei o caminho, né? Já desviei o alvo, mas agora eu já encontrei. E espero que a gente consiga permanecer. Eu estiver cansado, para no centro aí, descansa, toma 2 golinhos d'água e vai para cima, né? O Jesus me comanda. Glória a Deus! Salmo 85, na história de um ano, fala: perdoaste a iniquidade do teu povo e cobriste todos os teus pecados. Irmão, iniquidade já é um erro que às vezes eu faço de maneira consciente, eu sei que está errado. Eu falo de maneira consciente, eu sei o que eu estou fazendo, né? E tem de maneira ignorante. Ou seja, é algo que eu sei que está errado, eu estou falando. Então, veja lá, a iniquidade de Deus falou que perdoa. Então, perdoa. Tem um preço? Tem. Às vezes a gente sofre dano porque tem as consequências, mano. Mas Deus dá escape. Deus fortalece. Esse aclamado, o jovem aqui, né, o homem, fala assim que outra coisa, irmão, ter com ano, né, ter boa energia ou um modo diferente para poder enfrentar a adversidade. Vocês não sabem, mas o nosso estado de espírito, nosso estado mental, ele afeta diretamente o nosso corpo físico. Está tudo integrado. Nosso mental, corpo material, está tudo integrado. Então, quando tem um problema num, pode afetar no outro. Então, por isso que é importante a gente se alimentar espiritualmente para isso aqui vir descendo, né? Vir descendo. Então, imagina com o ânimo dessa pessoa, se esse cara se entregasse, tá uma multidão ali, imagina o pai falar, tá uma multidão aqui, não tem como, a gente não vai conseguir entrar, mas se ele se entregue. Se não tem como, então provavelmente todo mundo aqui tem como, porque dentro de a fé. Então alguma fagulha naqueles corações, no meu do teu tem que ter, né? Que existe uma realidade maior, que existe alguém que está cuidando, né? Mesmo o coração gemendo de dor, mesmo a pele doendo, né? Mesmo cansado, né? Mesmo parece que está dando tudo errado na nossa vida, né? Tem que ter uma fagulhinha de fé aí que Deus está no comando ainda. Esse Deus é grande, não é clichê, não é Deus é grande. Pensar positivo, né? Aquela rama da psicologia está sendo pensamento positivo, né? Eu vou vencer, eu vou curar, porque Deus está comigo. Ou falei, nosso estado de espírito aí afeta diretamente ou indiretamente o nosso corpo físico, né? Seria, o pessoal falar que você é psicossomado. Às vezes não, como eu falei, pode ser um perdão que a pessoa precisa liberar, ou um sentimento de culpa, que pode haver um quadro de depressão, né? Porque tem 2 vertentes da vertente da depressão, fala que é questão de neurotransmissor. A serotonina, a dopamina, então são hormônios que estão ligados à felicidade. Então, a pessoa tem alguns déficits desse neurotransmissor, então, seria uma explicação material para a depressão. E outra, espiritual, seria isso, a pessoa alimentou um sentimento de culpa que deu afastou ela, mais uma vez, desse caminho, dessa rota, e quando mais ela sai parte da fonte, mas ela quando se sente vazio. Então, esse vazio, aleluia, que a humanidade procura, irmão, esse vazio que todo ser humano tem, que vai chegar a ter, se você desconectar na tua vida, essa conexão, essa volta no alvo, essa volta no caminho, essa conexão profunda com Jesus, irmão. Esse vazio, essa anseio que você procura, às vezes a gente deposita nas coisas externas, é natural. Os discípulos fizeram isso, né? Jesus deu autoridade, tem uma página, não me recordo do versículo aqui agora, e Deus deu autoridade aos seus discípulos. Eles ficaram abismados, Senhor, no teu nome a gente curou, a gente expulsou, e falou, rapaz, eles ficaram felizes, não fique feliz por isso, mas porque antes o teu nome está escrito no livro da vida, ou seja, realidade espiritual. Como é que espiritual, sim, presbítero, pastor, que foi para prestar material, só que Jesus estava falando além, né? É como se você estava depois na frente daquele, né? Jesus falou, fique feliz porque seu nome está escrito no livro da vida, ou seja, algo maior, irmão. Se você está feliz aqui agora, vamos prestar, mas quando chegar lá na glória. Provérbios 15, 13, fala assim, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração
o espírito se abate. Ou seja, irmão, aqui ó, para o Senhor Jesus nos ensinar, o estado espiritual interfere diretamente no nosso estado, né, espírito, nosso estado material aqui, no nosso corpo físico. Portanto, irmão, tira um tempinho para você, durante o seu dia, ou na tua vida, para você investir na tua espiritualidade. Não é só saúde mental, não é saúde espiritual mesmo. Que é para você falar aqui, né? Imagina uma pessoa que está enferma, né? Uma pessoa que está passando, né, aquele semblante, né? Não é fácil não, irmão, tem bom ânimo, irmão, se levanta, né? Mas às vezes é mais forte do que a pessoa, né? Por isso que é preciso ter alguém lá para pegar no braço, alguém para carregar, como tem das ovelhinhas aqui para os irmãos cantam, né? Talvez aquela ovelhinha é uma alma que estava ali, que ela não tem força, ela quer, mas ela não consegue caminhar, só precisaria de alguém pegar ela e levar, e cuidar, né? Então não desista, mais uma vez, não desista das pessoas. Glória a Deus. Precisamos acreditar, estou terminando aqui, não. Precisamos acreditar nas pessoas, irmão, e apoiá-las, não? E não desistir dela, como disse esse exame, não desistir dela, né? Esses homens também tinham fé e também acreditavam na coisa. Ou seja, além de você não desistir das pessoas, você também precisa acreditar que você também pode ajudar ela, seja com oração, né? Seja levando ela até a igreja, né? Você também tem que fazer ora para ela em silêncio. Ele não precisa ouvir, não, se falar uma palavra, só ora. Você passa na rua e alguém quer dizer, tem misericórdia, uma salma, né? Se você não puder ajudar, você passa, mas você olha no seu coração, em pensamento que Deus vê, Deus contempla. Então, não desista. Pode ter um familiar seu, alguém que ainda não aceitou Jesus, ainda não despertou essa consciência, não tem curiosidade, né, essa realidade espiritual, mas não desista dele, não. É um vício do cigarro, uma bebida, né, um jogo, continue orando, continue tendo fé que Deus pode, né, libertar. Ele tem que querer também, claro, mas a gente precisa, irmão, acreditar nas pessoas, assim como esse pessoal acreditou, esses 4 homens. Porque aí Jesus perdoa. O que é perdão? Vamos lá. Perdão é essa decisão consciente, ou seja, é voluntário. Eu me libero de uma mágoa, de um ressentimento, um desejo de vingança contra uma pessoa, né? Seja um erro, uma vida, ou seja, tanto a pessoa libera e como libera. Então é 2 pessoas que são beneficiadas. É tanto você que se libertou dessa carga emocional e outra pessoa. Deus perdoe, se ela não receber o seu perdão, o importante é a sua parte com Deus, foi você, o Senhor, eu perdoo o que ela fez, se ela não aceitou, aí é de Deus, né? Tem uma passagem que eu acho muito bonito que Jesus fala lá, antes de você chegar e dar a sua oferta, né? A oferta pode ser a sua presença, que você primeiro se reconcilia com o teu irmão, né? Ou seja, perdoa, se você perdoa, e depois você entrega, seu irmão, a frisando a importância do perdão. Ele pergunta, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Não é 7 vezes, não é 7, mas 7 vezes 7, né? Ou 70 vezes 7? Então, não, é imenso. Né? Imagina quando Deus não perdoa as nossas falhas. Seja de maneira consciente ou inconsciente, então, liberte esse perdão. Como eu falei, é um ato voluntário. Então, Jesus aqui perdoou. Eu falei, ó, não depende do pedido do desculpa da ofensa. Já que você for ofendido, você perdoou, você não é de Deus. Né? Não é esquecimento, por quê, irmão? Só quem pode apagar, como a palavra foi Deus, só quem pode apagar é Deus, né? Isso fica aí na tua mente, na tua consciência. Porém, a carga emocional, isso não te fere mais. Você olha para trás aqui no meu que não te machuca mais. Você se libertou, você perdoou, isso está aí. É a única maneira de apagar que não pode, como a palavra só Jesus, né? Eu apago, né? Só Deus que pode apagar, né? Ou aqui você sofreu um acidente, né? Algo do seu cérebro que está responsável pela memória que foi afetada. Então, é esquecimento, é pegar você lembrar e sentou. Você lembrou, sentou e você segue. Né? Aí o pessoal começa a razoar aqui, ó, seu coração, né? Por que fala desse modo? Então, aqui já mostra a onisciência de Deus, ele conhece o coração, então não adianta. Né? A gente pode enganar o meu irmão, mas a Deus não engana. E quando você pega o microfone ou você entra por aquela porta, chega um momento que a sua própria consciência ela que faz isso, né? Então, isso que é muito importante, irmão, você liberar a igreja. Se você tem alguma mágoa, seja inconsciente ou inconsciente, né? Libere, Senhor, eu perdoo, né? Me ajude a liberar esse perdão. É algo mais forte que eu, mas eu me ajude. Eu sou o melhor. Perdoe, se libere desse fardo, se libere dessa carga emocional. Os pensamentos aqui, irmão, antecedem as nossas ações, né? Então, tudo que você faz, seja algo bom ou ruim, isso que você pensou. E seja bom, então isso gera uma ação. Por isso que é importante a gente sempre continuar a ler bons pensamentos, se alimentar
coisas boas, coisas que edificam para isso ficar integral em você e naturalmente amar, fazer o bem, ficar algo voluntário, algo espontâneo. Né? Amar ou sorrir, não estou dizendo que você não tem que esquecer a não, mas você tem que estar cultivar, aí o teu coração está de coisas boas para que esse comportamento seja integrado. Né? Então, os valores, as virtudes que Jesus Cristo nos ensina, que isso fica integrado no nosso ser e que naturalmente a gente consiga aplicar no nosso dia a dia. Aí Jesus fala, levanta-te e anda, né? Então fala aqui, fala igreja, de movimento, né? Movimento, então tenha movimento, né? Se movimente para realizar as coisas, movimento para Jesus. Eu falei, um passinho de cada vez, no seu tempo, o seu melhor. Não se cobre performance, viu? Aqui não é uma competição esportiva não, desempenho, né? Não se cobre, é o seu melhor com Deus, de acordo com a tua capacidade, naquele dia, naquele momento, nessa trajetória que você segue. Eu não cobre performance. Ah, irmão, não consigo orar uma hora, não consigo orar, não, é o seu melhor. Pode você estar em paz, você liberou o perdão, está buscando, está se conectando. E para levanta e toma teu então, levantar, irmão. Eu falei, tem uma ação, você se levantou, mas eu preciso de ação, só levantei, mas eu não preciso caminhar. É como imaginar só, eu encontrei esse caminho. É uma ação, encontrar o fim. Mas eu preciso ter mais ação ainda, eu preciso caminhar. É só encontrar o caminho, porque falar, conhecer, todo mundo fala, você pega lá, eu conheço Jesus, eu conheço Deus, né? Ou já ouvi falar, né? Mas agora tentar seguir os valores, as virtudes, tentar viver o que a pessoa prega integrado, não é difícil, né? Você precisa fazer isso, tem que se lutar. Glória a Aí não se levantou no mesmo instante dos outros, para acabar aqui, né? Retirou-se a vista de todo e saiu minerável. Todos davam glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim, de uma forma extraordinária. Jamais, né? Hoje que a tecnologia do irmão sabe, hoje é mais fácil, né? Já tem uma tratamento brasileira que ela conseguiu ter um cara que era tetraplégico, através dos estudos, ela conseguiu andar, né? Mas eu creio que não foi ela foi um intermediário, que é Deus que está dando, liberando o conhecimento, a ciência para poder ajudar, né? Porque veja, levantou aqui sem nada, falou: levanta, toma teu e anda. Diz, irmão, igreja é movimento. Irmão, eu estou com dor, levanta e anda, para, descansa, não tem problema, mas o importante é o seu. Irmão, eu só consegui dar 10 passos hoje, foi o seu melhor hoje. Amanhã estou 20, não 30, mais importante. Irmão, eu não pude vir no domingo não, para a igreja, pude vir na quinta, foi o seu melhor. Irmão, eu só pude vir na terça na oração, foi o seu importante, é o seu melhor para Deus, naquele momento. E o perdão, porque é importante o perdão, igreja, para finalizar aqui. Lá em Hebreus 12, 14 fala assim, que a gente tem que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Salmo 5, 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Aleluia. Você, irmão, quando você se liberte desse sentimento, né, de dar culpa, que você está livre de leve, você se conecta, você que a paz com tudo, algo se integra. O salmo, então, isso está integrado, você está leve, você vai se conectando, então naturalmente você vai ser em paz, porque você liberou o perdão, aleluia, Deus te perdoou, né, você foi sincero, você se conectou com ele, então você está em paz, né? Não espere que tem um reino do céu, né? A gente está esperando uma nova do outro lado, mas você pode viver o reino dos céus aqui, nesse plano, no estado de consciência. Vamos para finalizar aqui, deu um momento nos fariseus interrompem Jesus: Senhor, quando é que vai se manifestar o reino do céu? Né? Aí Jesus fala: não, ele é ali ou aqui, porque ele não se manifestará de maneira externa, ele está dentro. Então, irmão, você pode se conectar com Deus nesse momento, aleluia, qualquer momento da sua jornada, você está desse jeito, é um estado de espírito. Você quer a paz, aleluia, a plenitude, né, a alegria, então está dentro de você, né? E esse dentro de você, essa sinceridade integrada, liberou o perdão, se conecta de maneira profunda com Deus, e esse reino está aí, né? Lá em Roma fala que não é comida, não é bebida. A comida, a bebida, irmão, você pega, você toca, você tem um sabor. Fala que é paz, justiça e gozo. Então me fala aí, você consegue pegar a paz, tocar, você não sente, né? A justiça você consegue pegar, às vezes tem um ato que demora para a justiça, né? Mas a alegria, me conta aí, você consegue pegar a alegria, abraçar, não é o estado do espírito, você pode se conectar com ele mais para você e o reino do céu nesse momento, aleluia, né? Nesse momento, nessa sua jornada, viu?
Tudo bem que tem um rei cristão que vai vir, né? Que já começou Jesus é fiel, mas até nós chegamos na Nova Jerusalém, né? Que podemos ter essa mentalidade, né? Que sempre tentar estar em paz com Deus, estar em paz com a nossa consciência. Ele fala que seria a paz com todos. E esse todos inclui eu e você. A paz com você mesmo. Aleluia. E para seguir a paz com você mesmo, você precisa liberar esse perdão, né? Precisa se perdoar. Aleluia. E tirar todo o sentimento de culpa, todo o impedimento. Né? Se eu encontro daqui para frente, né? Uma vez para a mulher, vai, a tua crença vai, não faça mais. Ou seja, mudou a história. Aleluia. Então a gente serve esse Deus, esse Jesus muda a história como mudou. Aleluia. A história do paraíso. Então, quero agradecer, irmão, a oportunidade que foi me dada, viu? Então, sabe essa palavra? Primeiro, se conecte com pessoas boas, a importância da amizade. Segundo, apesar da adversidade, tenha bom ânimo, né? Para você encarar. É só um ato, é uma condição, não é algo permanente. E terceiro, seja sincero com o Senhor Jesus, libere tanto o seu perdão, o sentimento de culpa, e libere o perdão para o seu próximo. E quarto, levante, seja, movimento em direção ao Senhor Jesus, movimento da fonte, movimento da eternidade, movimento da espiritualidade, movimento da salvação. Aleluia. Então, quero agradecer aí, uma salva de palmas bem forte por Jesus. Glória a Deus. Essa, né, irmãos? Deus abençoe, eu estou levando a vida do nosso Paulo. Ô, glória! Eu não sei os irmãos, mas eu fiquei aqui eu fiquei pensando aqui agora para pensar em irmão, né? Ele enfrentou a multidão, enfrentou a multidão. Os amigos subiram na casa, né? Tiraram do telhado, cuidaram do telhado, e desceu ele, né? Onde Jesus estava lá. Quando Jesus curou, Jesus falou assim: levanta. A cama não era daquela casa. Quem trouxe a cama foi ele. Assim que levantar, pegar a cama e levar de volta. A mesma multidão que pedia de entrar, ele teve que passar por essa multidão para sair. Está entendendo, irmãos? Eu achei lindo. Não é só levantar, é caminhar. Lembra? Deus continua abençoando. Cada vez mais a gente vai aprendendo, né, irmãos? Deus usou grandemente a minha irmã aqui. Eu fiquei pensando aqui para a gente usar a graça, para a gente fazer um pouco de jogos aqui. A gente precisa quebrar o protocolo, fazer umas coisas diferentes. Deus quer levantar pessoas, é tão gostoso ouvir. Eu gosto a velha fala do reteté, eu gosto de falar isso, eu gosto, mas é tão gostoso sentar para aprender, para ouvir. E as pessoas que Deus tem usado, né, que é um bom conhecimento, né, da ciência da palavra, Deus continua usando em nome de Jesus. A igreja, o reino, né, só tem a crescer com pessoas assim. Deus abençoe a todos os irmãos, nosso irmão Levita, meu amigo, Deus abençoe. Em nome de Jesus, obrigado, Manuel, todos os irmãos aqui, Leó, representando as irmãs de coração também, a todos os irmãos, em nome de Jesus, vou estar de pé. E aqui os pedidos de oração já foi lido aqui, né? Nosso irmão Daniel, cirurgia do coração lá no Orlando, a nossa irmã Fátima, né? Estava conversando com o irmão Sandrinho também, que não conhece, o Sandrinho, filho do pastor Antônio, e Deus estava agora no celular com ele, ele está internado aqui nessa casa, e ele está em jejum, está esperando, vai passar por uma cirurgia, sofreu um acidente de moto, e vai passar por cirurgia ainda, ou hoje, ou amanhã de manhã. Esse para casa, estava com ele aqui, estava aqui, ele mandando mensagem para mim, estava na casa, vamos orar para que Deus venha, né, para o meu pregado de hoje, né, dar ciência, né, que Deus possa dar ciência, e tomar frente ali, e abençoar o nosso irmão, que vai ter uma recuperação abençoada. Sabe uma coisa que eu aprendi hoje aqui, irmãos, que quando ele estava pregando aqui, eu gravei. Seria bom, né, aqui online, aqui, se todo mundo ouvisse e aprendesse isso. Há uma frase satânica, e essa frase está entrando no meio do povo de Deus que precisa ser repetida. Eu não preciso de amigos, meu amigo é Deus. Misericórdia, meu amigo é Deus. Deus não criou o homem para ser sozinho. Deus não criou o homem para ser sozinho.
Grava bem isso. Deus não criou o homem para ser sozinho. Deus não criou o homem e colocou no meio de mar. Deus criou um jardim, colocou o jardim dentro do Éden, colocou o homem dentro do jardim. Deus não jogou a Deus dará. Quando Deus viu que tudo era bom, depois que Ele criou a Eva. Ou seja, quando o homem estava em companhia, Deus não criou o homem para ser sozinho. Precisamos de amigos. Fala, Deus. Amém, irmãos? Precisamos Glória a Deus, aleluia. A maior doença do século se chama ansiedade, se chama solidão. O diabo está isolando pessoas, colocando pessoas de canto. E às vezes você acha, não, eu prefiro andar sozinho. Não, irmãos. E Deus vai conceder para você amigos. Precisamos de amigos. Amigos que pensem como você, que jogem para frente. Amém? Olha ali, Deus olhou a fé. Deus foi isso, né? Deus olhou a fé deles. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por esse pedido de oração. Nossos pais. Soberano Deus, Altíssimo Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais uma vez estar na tua presença. Obrigado, Senhor, Deus, nós estamos agradecidos pela vida do nosso irmão Paulo, que o Senhor usou para nos trazer essa poderosa palavra. Pai, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos ensina a colocar em prática, Senhor, que foi mencionado aqui nesta noite. Que possamos quebrar o protocolo, Senhor. Dá-nos graça, Senhor querido, para enfrentarmos a multidão, um sistema, um obstáculo. Pai querido, nos ajude, Senhor, da nossa fé. Oh, eterno Deus, para que possamos alcançar a cura, alcançar a libertação, Pai. Senhor, nos ajuda, Deus querido, a termos amigos, Senhor, para andar sobre essa terra. Pai querido, para que possamos alcançar o mesmo foco, para que possamos, Senhor, quebrar junto, Senhor, a inércia, Deus, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Pai, teu servo que foi aqui, Senhor, louvou teu nome. Aleluia, muito poderoso, Senhor. O Senhor continua abençoando a vida dele, o ministério. O Senhor continua usando ele, a tua esposa. Aonde ele colocar as plantas nos seus pés, Senhor, que eles vão ser abençoados. Pai eterno, também pela vida, Senhor, do Daniel. Deus, o Senhor venha, Senhor, ele está com providência. Aleluia, usando ali a medicina, Senhor. A qual passará por aquela cirurgia, toda a direção pela frente. Ele venha testificar, ó Deus querido. A vida do Sandro também que se encontra ali na Santa Casa. Ó Pai eterno, aleluia, Deus. Haja com providência. Nós acreditamos no milagre. Só está vivo, Senhor. Acreditamos, ó Deus, no livramento que o Senhor concedeu aos teus filhos. Ó eterno, nós te glorificamos por tudo, Deus. E nessa hora estamos saindo para os nossos lares. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe, Senhor. Leva-nos em paz, conduz-nos, ó Deus, como segurança cada um dos teus filhos. Ó Pai eterno, aleluia. Me dê uma noite abençoada. E se assim o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui adorando o teu nome, glorificando o teu nome, Senhor. Pai, que as famílias se reúnam, sejam protegidas, sejam abençoadas, que tenha uma semana, um final de semana abençoado, que a tua palavra, ela continue em nós, ela venha morar em nós, que ela venha ficar em nós, ó Deus. É o que nós te pedimos para a glória e para o louvor do teu nome, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Carlinhos, Deus abençoe, meu Pai. Já é da casa, né? Também não benção. Deus abençoe aos irmãos em nome de Jesus. Amém? Estende suas mãos, cara. Sabe outra coisa linda que eu acho? Eu não gosto de bico. Oh, glória. Deus abençoe os irmãos do Pernalta também, que está aqui compartilhando conosco, estamos assistindo. Deus abençoe. Que as bênçãos de Deus venham alcançar as nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A casa estava cheia. A pessoa que estava precisando estava lá fora. E a Bíblia diz que quem estava murmurando estava sentado. Os escribas estavam assentados dentro da casa. Vai ficar muito que a segurança aí, né? Está tão interagindo com o ético.
Não era mais fácil ele se levantar e dar lugar para quem está necessitando? Mas sabe quem Jesus deu ordem para levantar e andar? Quem estava necessitando. Os escribas, a Bíblia fala que Jesus conhecia o coração deles. Aleluia. E nós possamos levantar e andar na presença de Deus. Deixa quem quiser murmurar, murmurar. Quem quiser sentar, sentar. Deixa, vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Serginho, Deus abençoe em nome de Jesus. A todos os irmãos, Deus abençoe. Senhor, suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a rica comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém? Amém. Outra vez amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencemos em Jesus e vencemos com Jesus. Deus abençoe. Nós salve de Jesus.